Quando a gente monta a banda e vai começar a gravar as coisas, assim, a gente teve tipo assim, a Fernanda começou a trabalhar com a gente, começou a fechar os shows pra nós, e ela fecha vários shows no começo, assim, incrivelmente. Não tinha nem músicas quase, assim, né, conhecidas. A gente já tinha um repertório pro disco, mas não era conhecido. Da Absolom só ficou Museu. A única música que a gente gravou foi Museu. As outras músicas todas eram novas, músicas que o Thiago e eu e o Thiago fizemos. Bah, e o Thiago sentava assim num sábado e fazia as músicas, ele mandava as músicas e eu fazia. Tinha muita música. E aí fizemos uma seleção das músicas que iam entrar e tal. E eu tinha toda uma fase de saída ali, já estava uma pessoa menos raivosa já. Já era uma pessoa menos raivosa, já era uma pessoa mais introspectiva. Eu já estava ouvindo naquela época Los Hermanos, estava ouvindo Radiohead, Weezer, sabe? Umas bandas assim mais... então... E mais entendendo o universo do The Cure, entendendo o universo do Legião Urbana, assim, sabe? Entendendo essas coisas. Entendendo um pouco mais as letras, eu achando que estava entendendo. Então eu tava mais nessa vibe. E a gente grava um disco assim, menos guitarra, menos um disco... O primeiro disco parece, sei lá, o último disco de uma banda. Porque ele não é um disco assim com músicas contando história, não são músicas assim com refrão, não tem a grande música, não tinha um single no disco. Tipo, não é um disco que tu arranca pra uma carreira. E a gente lançou um disco assim, chamado Um Pouco de Cada Dia, que era um disco que falava sobre a construção de cada dia, assim, uma relação familiar conturbada, uma pessoa se vendo no mundo. Lá vai falar sobre os meus amigos que morreram. Lá se foi, é uma história real. Todas as músicas são uma história real. Lá se foi conta da vez que eu fugi de casa, fiquei 13 dias desaparecido. E eu fui morar na casa do meu amigo que morreu, na faixa 4, Céu, eu sou um amigo meu. Esse que morreu, que foi o que me abrigou na casa dele. E... então um disco é um disco pesado, assim, sabe? Mas ele também falava sobre... né, no fim do mês conta comigo para ver nosso lar. Foi a primeira casa que eu aluguei. Essa casa tinha alugado junto com o Thiago, com a Fernanda. E era uma casa, o aluguel da gente era 180 reais, era 180 reais, 150 reais era o aluguel da casa, era uma peça nos fundos do terreno, assim. E lá a gente compôs essas músicas e, enfim, foi muito legal, foi uma fase muito importante. O quarto era muito úmido, a gente nunca dormiu no quarto. Mas era muito legal, 150 pila no aluguel. E depois subiu para 180. E aí foi o meu lugar. Depois eu vim pro centro. Quando eu venho pro centro, eu vou morar na Ramiro Barcelos, muito perto do Shopping Total ali. Aí essa é a fase que a gente vai começar a gente vai lançar o disco. E aí o Rafael saiu da banda. Deu uma discussão lá, por bobagem, assim. Não bobagem dele, bobagem de todos nós. Batemos boca ali, alugar um amplificador, daí um já ficou bravo, daí já ofendeu, já falou de um jeito torto. Daí nem quis dizer aquilo, mas aí disse, entendeu? Imaturidade nossa, todos ali, né? Tendo 3 shows, ele sai na semana anterior dos shows. Eu tinha que, assim, resolver de uma vez. Acho que sai na mesma semana, daí a gente chama um outro baixista pra tocar as pressas, assim, que era o cara da Tarsilo, Camino. E ele tira as músicas, ele já conhecia algumas músicas, então ele tirou as outras sabidão, assim, e fomos fazer os shows. Diminuímos o set, porque não deu tempo de tirar tudo. Fizemos um show com 7 músicas, assim. E eu tinha que esticar as coisas, né? Falar bastante, assim, pra esticar. Foram shows pra mesmo de gato pingado, né? Mas era nós tocando, a gente precisava tocar e tal, foi muito legal o show. Até tem um cartaz ali, aquele cartaz ali é do show esse, lá no Senac. Ali o Thiago afinando, e essa foto é do show anterior, lá no La Salle, o Thiago afinando os pedais. Foi bom pra gente se explorar, ver como é que a gente saía, e a gente começou a gravar, daí o Thiago e o Rodrigo começaram a gravar, entramos pra gravação do disco. O Thiago e o Rodrigo se revezavam nas guitarras e baixos, o Rodrigo numa tacada gravou todas as baterias, a gente foi pro estúdio, sei lá, 10 horas, tá? Quantas horas a gente usou, ficou o sábado inteiro, assim, tipo, chegamos lá meio-dia, saímos de lá 3, 4 da manhã, gravamos todas as baterias, o Rodrigo foi muito bem. O Renato, o amigo que tocava na véspera, que podia, na época, foi o cara que nos ajudou, que prestava bateria, prestava tudo que a gente precisava, foi muito foda isso.
sempre emprestou, sempre nos ajudou. A gente teve muita gente que ajudou. É difícil ficar citando as pessoas porque foi muita gente. Parece a história solitária, tipo, quando fala assim, não tem ninguém é de alguém que apoie para mostrar para as pessoas, mas naquele nicho ali, né, para as coisas acontecerem, tem muita gente ajudando, né? E aí o Coreia, quando vai citar um monte, porque tu sempre esquece de alguém, né? Sempre esquece de alguém. E que foi fundamental, não teria acontecido aquilo se não fosse, não teria feito show se não fosse alguém emprestar o carro para levar os equipamentos, sempre assim. E aí a gente começou a gravar esse disco e começou a gravar tudo caseiro. Compramos uma placa de som, na época não tinha, os programas não eram assim, cheio de plugin, não tinha nada. E o computador era uma carroça, então para te carregar os negócios tu tinha que desligar tudo. Tinha que desligar a luz da cozinha para esse perigo assim, para não sobrecarregar o computador. Era botar um copinho de água em cima do monitor, tinha benzer, não era fácil. Mas gravamos disco e eu tinha que gravar a voz, que era o grande desafio, gravar a voz cantada, não mais berrada, só assim, né? E ainda que tivesse, sei lá, alguma coisa mais visceral, tinha que ser feito com técnica, e eu não tinha. E aí eu conhecia o guitarrista da Híbrida na época, o Diego, que me apresentou o vocalista da banda, o Yuri, do Híbrida, né? E o Yuri, cara, esse cara aí, puta merda, esse cara foi foda, meu. É meu amigo até hoje. Meu amigão. E ele foi realmente, assim, foi muito mais. Por isso que eu falo que técnica vocal não é só técnica. Era emocional. Quando eu comecei a cantar, eu tinha um monte de trauma. Um monte de bagagem, emoção, sabe? De tu não... Das frases ecoavam na minha cabeça. Tu não pode cantar, tu nunca vai ser um cantor, tu nunca vai ter uma banda, tu não sei o quê. Ah, mas olha de onde tu veio, olha de onde tu é, qual é a tua referência. Quem na tua família é músico? Eu não tinha histórias para contar, eu toco desde pequeno, eu canto desde pequeno, meu pai era músico, não tinha ninguém assim. Eu não reconhecia ainda que eles como ouvinte eram o suficiente, né? Parecia que eles tinham que ser músicos, ser algo de berço. Parece que era algo de berço, não tinha o berço. Cara, aquilo foi... Eu lembro, eu falo nisso, me veio a sensação de constrangimento, de querer fugir, de desistir, de largar, dava tempo de largada. E o Yuri foi fundamental nisso, cara. Ele começou a me dar os exemplos dele. Ele falou, cara, quando saiu o primeiro disco, eu fui mal falado numa resenha, numa revista. Foi os exemplos de frustração dele que me ajudaram. Não foi ele dizendo que ele era foda, foi ele dizendo que ele também tinha se ferrado. Ele mostrou as primeiras gravações dele, cantando lá numa outra banda, que ele tinha ido muito mal assim, nas audições e tal. E aquele, cara, se o Yuri, que naquele momento ele era muito elogiado, as revistas elogiavam ele pra caralho, tinha muita crítica e resenha naquela época. Hoje em dia não tem mais, né? Mas naquela época tinha muito, tu dependia inclusive daquelas críticas serem boas pra te poder seguir teu trabalho, né? Para as pessoas ouvirem. E disse, nossa, se hoje ele é o que é, canta pra cacete, mas um dia já foi chincalhado, né? Porra, cara, olha só que foda. E ele me mostrar aquilo. Então, tipo, esse é o cara com quem eu posso me abrir. Virou um trabalho terapêutico. Era terapia. Parte da nossa aula era terapia. Era eu falando, né, de quem eu era, minha frustração, blá, blá. E ele trabalhando a respiração comigo, enquanto eu trabalhava a respiração. Depois fazia algumas aulas, a gente cantava bastante, outras aulas a gente conversava bastante, dependia do meu emocional. E ele entendeu isso, cara. E ele fez um trabalho de voz comigo, e quando a gente começou a gravar o disco, ele me levava pra gravar. E ele disse, não, cara, ele me desenhou o que eu não conseguia enxergar como é que faria. Mas como é que a gente vai fazer? Tá? Não, vou fazer assim, a gente prepara, a gente vai mais passar as músicas, conforme as que a gente achar que tá boa, a gente vai assinalando aqui, quando tiver as músicas boas, a gente vai pro estúdio. Eu, tá, assim. Ele desenhou perfeito o formato. Claro que minha voz no primeiro disco não é a melhor voz, porque eu não paro de melhorar, né? Cada vez que eu vou gravando, vai melhorando. Mas ela é um salto gigantesco, as pessoas todas vão falar isso. E do caso real, para eu também vou ter uma grande melhora. Mas eu vou achando também o meu jeito de compor, vou achando o meu jeito de cantar, a gente não para de melhorar. Mas o salto que eu dei pro nada, para gravar um disco foi muito grande. E foi graças ao Yuri, assim, sabe? Até como cantar ao vivo, sabe? Como
Ele me ensinou muita coisa, ele ia comigo, ia conversando, me levava de carro, ele me pegava em casa, me levava até o estúdio, a gente gravava, saía 2 da manhã, ele me levava, a gente ia comer um cachorro quente que tinha ali na esquina do estúdio, lá na Zona Sul. De São Zona Sul, passava pelo centro, onde ele morava, no Bonfim, e ia até a Zona Norte me levar e depois voltava. Cara, se isso não é um trabalho assim, de anjo da guarda, assim, num troço assim, eu não sei o que é. Ali, ele me fez não só acreditar na vida, cara. Cara, acreditei em mim, acreditei nas pessoas. Ele me fez acreditar nas pessoas. Eu também não tinha tanta esperança assim, né? Mas foi um conjunto de coisas que estavam acontecendo que fizeram eu ficar mais esperançoso com as coisas. Cara, quando a gente lança o disco, já nem sou mais aquela pessoa do disco, já nem sou tão pessimista assim, já nem tá, sabe, tipo, já tava melhor e tudo e tal. E nem queria mais falar daquilo ali. O disco já é um disco antigo quando a gente lança. Porque ele é um compilado de todos esses anos, de tudo isso que eu falei agora. Já é outra coisa. No entanto, a gente sai dali e uma produtora topou trabalhar com a gente, assim, sabe? A gente chegou a consultar alguns produtores da época, de artistas que a gente via que estavam circulando. E ou eram uns preços muito altos, assim, ou não tinham interesse de trabalhar com a gente. E quem topou a empreitada foi a Marquise 51, que aliás sempre fez isso, assim, cara, pela música independente. Naquela época mais rock, hoje em dia para qualquer artista. E eles foram muito foda, cara, o Cabelo abraçou a gente, assim, de uma maneira muito foda. Fez o que a gente fez o que podia, o que precisava. A gente lançou o disco no teatro, no centro do teatro, a gente chamou todo mundo que a gente conhecia e pedindo para quem a gente conhecia, convidar quem conhecia. E nós lotamos o teatro. Era para 109 pessoas. E a gente calculava certinho assim, ó. Bom, eu tenho 5 pessoas convidadas, que vão trazer mais 5, já tenho 10. E aí fulano, convidou, não sei o que, sabe? E eu juntando essas pessoas. Nesse momento o Rodrigo tinha mandado, tava num grupo de bandas e ele conheceu o Lucas, que vai ser o nosso baixista. Disse, cara, tem um cara que pode tocar no show e tal, não sei o que. Aí o Lucas, não, né, topou, fez os ensaios com a gente, gostou da música, gostamos dele, né. Nós já tava certo, ia ser só nas 3. E aí o Lucas, cara, ele parece muito a gente, vamos convidar ele pra tocar na gente. Daí convidamos, ele topou. Ele não chegou a gravar, as músicas já estavam todas gravadas. Mas ele sai nas fotos, daí que a gente vai fazer só a divulgação, ele entra nas fotos. E faz o show de lançamento com a gente. E aí somos um quarteto de novo. Cara, aí isso vai ser assim até 2014. Mas aí tem muita estrada, né? Ali a gente começa a existir pro mundo. A gente chegou a tocar no festival em 2007, até tem um monte de CDs, até hoje eu tenho CDs. Em 2007, que a gente toca ainda sem baixista, foi o Rafael Siqueira, tocou com a gente nessa época, para 2 shows, os 2 no festival, a gente fica em 3º lugar nesse festival. E aí a gente vai lançar o disco em 2009. Então em 2009 a gente começa a aparecer para as pessoas. Então o que a gente existe antes até então é um segredo, é tocando aqui e ali, shows que nem figuram. 1 show por ano, 2 shows por ano, mas ninguém... Então eu considero que a banda existe depois de 2009, que quando a gente lança o disco mesmo. A gente tem o material para ser ouvido agora, né? Exato, é quando a gente está agora no centro da cidade, quando a gente não está mais na Zona Norte, porque por mais de falar assim, a gente estava no Sarandi e tal, ninguém conhecia. Os amigos, um e outro conhecia. O amigo conhecia, sabia que tu tinha banda, mas não sabia o nome da tua banda. Porque não tinha o nome direito ainda, né? Então ninguém conhecia, cara. 2009 que a gente vai existir, e aí a gente começa a ir na imprensa, e a gente manda material para a imprensa para divulgar nosso disco, que a gente vai lançar, vai divulgar o show, e aí a gente sai, cara, na 0 hora, sai todos os jornais de circulação da época, sai todos, Correios, saem todos, com foto, que era incrível. Bah, ele fez tipo, agora chegamos, agora vai. E até uma crítica que sai elogiando as músicas, elogiando a minha voz, cara, aquilo foi um alívio. Eu meio que não foi esse tipo assim, ó, pronto. Não foi um pronto pra mim, foi tipo assim, graças a Deus, me livrei. Até a próxima gravação agora isso aqui eu vou me apegar, levar pra sempre. Tipo assim, agora só não gravar mais nada por enquanto, né? Me livrar, não queria gravar nada porque foi um estresse emocional pra mim.
por mais que o Yuri tenha facilitado. Foi muito importante elogiar a bateria do Rodrigo e elogiar a minha voz. Um cara que não era baterista e eu que não era cantor. E foi assim, cara. Então a gente era uma banda que chegou meio que do nada, meio que furou fila. Porque tinha as bandas do Bonfim, eles circulando, tinha toda uma cena do Bonfim circulando, que eu nem sabia, nem acompanhava, nem tava ligado. O Thiago tava mais ligado nas bandas que aconteciam ali, né? Eu não tava ligado, não sabia nada. Tinha um monte de banda já acontecendo e eu não sabia que existia. Tinha Estratopumas, Apanhador Só, já tinha uma circulação e eu não sabia. Eu não tava ligado, nem sabia onde é que via essas coisas. O Thiago tava ligado, o Lucas também. O Rodrigo também não sabia. E a gente chega ali meio furando fila. A gente vai tocar com essas bandas. Quando a gente chega com o Apanhador, a gente chegou a fazer uns shows com eles, inclusive. Antes deles ganharem mais visibilidade assim, nacional, né? O Estratopumas já tinha acabado. A Identidade é a banda que vai nos ajudar, que vai ser nossa padrinho, assim, nesse primeiro momento. A Tarsila, que nesse momento tá também ainda lançando EPs e não tem esse nome ainda, tem outro nome, é Véspera. Não me lembro, cara, as bandas dessa cena eu não lembro. Tinha as outras bandas na época, assim, tinha a Pública, mas já tava bem, já tava em outro momento. Super Guides, exatamente, Super Guides. O também já tava bem, já tava em outro momento. Tava tudo meio que assim, com identidade, assim, tudo estavam acima. Eram série B, tipo, digamos assim, a série A fosse Nenhum de Nós, essas coisas, Engenheiros do Havaí. A série B era essa galera ali, identidade. Nós era a série C, ou D, um acesso, assim, sabe? Aparecemos bem, assim, nós era um São Caetano, aparecemos do nada, assim, sabe? Ninguém tinha ouvido falar que não tava ali, meio que incomodando já, assim, aparecendo na cena. Meio furando fila. E cara, a gente foi chato, velho. Que a gente assim, ó. A gente nem era tão rock assim, e o rock era muito forte, o rock gaúcho era muito forte. E a gente aparece assim na cena meio furando fila. Só que a gente tem essa puta bagagem anônima. Uma história que ninguém conhece, uma história que é altamente vivida por nós lá e por aquelas pessoas ali, mas ninguém conhece. E aí essas bandas já estão acabando, Estratopumas está acabando, mas todo mundo acabar. Começa a acabar um monte de bandas, Super Guides acaba logo em seguida, começa todo mundo acabar. Então quando a gente chega, tem umas bandas que nascem junto com a gente, porque estão lançando, porque eu me lembro, estão lançando um disco junto com nós. Uma delas é a Sargento Malagueta, que depois é o Fred, que vai tocar com a gente. E a gente conhece os corredores da Marquise, todo mundo circulava no corredor da Marquise. O Marquise era até hoje, mas era um polo muito forte. Cruzar com os caras do TNT, pra mim aquilo. Cara, Frank Jorge. Não conseguia nem olhar na cara dele, assim, sabe? Não deu oi, o cara, sabe, pensar que era mal educado. Ele não lembra, hoje ele é meu amigo. Mas na época ele passou, se eu nem olhei pra cara dele porque ficava constrangido, Frank Jorge. Eu amava o Garfresh lá, mano. Pá, sabe? O Júpiter, os caras assim que. Nossa, cara, eu era muito fã. Então, tipo, ali me senti. E aí a Marquise botou a gente a fazer umas turnês, uns rolês, assim. Eu me lembro que o show que a gente vai fazer em Caxias, tem um release de um blog de Caxias mesmo, um festival que a gente foi tocar, e os caras falaram mal da gente. Falaram que a gente parecia muito Los Hermanos, que não sei o que a banda que era muito confuso, que às vezes era muito pesado, às vezes era muito leve, não sei o que, achou confuso a gente. E acabou, foi uma crítica assim que nem bem meteu o pau na gente, mas também não elogiou, a gente ficou meio que não vale a pena ouvir. Puta merda, foi o pior crítico da minha vida. Daí o Cabelo veio falar com a gente, não, cara, você é assim mesmo, faz parte, você não te preocupa, isso aí toda banda passa. E aí depois a gente começou, no ano seguinte a gente foi pra... depois a gente tocou de novo em Caxias, porque tinha uma cena muito forte lá em Caxias. Tinha o Vagão Bar. A gente tocou algumas vezes lá nessa época. E depois teve um outro festival que tava cheio, cara. Tava lotado assim. E a gente sempre tocou lá cheio. E fez um show ruim lá, que era no outro vagão. Mas nesse vagão lá, que era o primeiro lá, a gente tocou sempre foda, sempre cheio. E teve um show que a gente tocou e a gente tava muito feliz, cara. E foi uma coisa muito maluca, foi a música Saudade. Quando o Thiago fez a música, ele me deu para escrever a letra que nem as outras, e eu olhei e eu ouvi a música e não achava onde encaixar a letra. Parecia que a música tava falando já, que ele tinha um solinho de guitarra ali, parecia que a música já tava falando.
E parecia uma coisa meio saudosa, assim. Era bucólica a música, muito melancólica. E eu assim, cara, essa música já tá pronta, assim, cara. Se eu botar a letra, eu cheguei a fazer umas letrinhas assim, mas vai mais estragar a música, mas já tá pronta, a música é isso aqui. Eu disse, Thiago, vamos deixar essa música assim, cara, essa música já tá pronta. Ele, tem certeza? Assim, claro, meu, a música tá pronta, tá linda. O Thiago é muito humilde, assim, sabe? Ele não tem noção do guitarrista que ele era. Ele era muito foda, ele tinha umas ideias absurdas, todo mundo elogiava ele. E aí ele, se tu acha e tal, não sei o que, dentro daquela humildade dele, assim, eu disse, não, cara, vamos deixar assim, tá? Você botaria uma música de saudade, ela tem uma coisa melancólica, assim. E ele, legal. Eu disse, que essa música eu fiz pro meu pai e tal, não sei o que. Deu, pô, legal. Naquela época ele tava vivo e tava doente, né? Mas tava vivo. Ele ficou muito tempo de cama, o Thiago cuidava, a família dele passou uma barra também nessa época. Me lembro de um show de estreia, a gente foi entrar, o Thiago desabou a chorar assim no início, que o pai dele não ia poder ver ele e tal, ele tava doente. E ele, não, Thiago, segura, assim, que e tal, e entramos pro show assim, ninguém viu isso, mas no camarim ele chorou bastante. 5 minutos antes de entrar no palco. Mas cheguei e não ia conseguir entrar, cara. O guri me desabou a chorar assim, teve um ataque de choro assim. A gente foi se abraçar assim, pra entrar pro palco, um minutinho, a gente atrasou, acho que era um minuto que a gente ia entrar, e ele desaba a chorar. Então, Thiago, pelo amor de Deus, segura, vai ser lindo, tua família tá aí e tal. O pai dele não ia poder ver o show, né? E tinha essa música, e o show abria com a música Saudade. A gente abriu o show com essa música. Olha só, cara, a abertura do show era uma música instrumental melancólica. A gente era independente, fazia uns troços de banda grande já, cara. Tipo, era pra abrir o show estourando, com a música mais bombada, assim, arregaçando. Não, a gente ia lá e abriu o show, todo mundo eufórico, nós. Calma, depois entrava fim do mês, o show explodiu na terceira ou na quarta música. Ao mesmo tempo, isso, as pessoas nos respeitavam por isso, assim, também. Tinha um lance assim legal. E aí, nesse show em Caxias, cara, fiz um showzaço, a gente tava muito feliz de descer do palco, muito feliz. Tudo se abraçando, assim, que alegria, que legal, cara, sabe? Foi a primeira vez fora de Porto Alegre, que a gente já tinha no festival e não tinha sido tão receptivo pra nós, pra mim que tava meio curtindo a festa, aplaudia, mas tava meio curtindo. E quando foi a gente, nesse show não, esse show a galera curtiu a gente, e as pessoas já conheciam a Se Foi. Meio que a gente tava divulgando já, tipo assim, nos players da época, não sei qual que era agora, MySpace, era a música que a gente mais divulgava lá, Se Foi, e tanto que a gente até fez clipe dela. E aí, a gente, quando entrou a Marquise também já entrou, vamos lançar o disco e um clipe, né, então já começou a produzir um clipe e tal. E essa música começou a ganhar destaque, assim, porque ela era mais rock gaúcho que nós tínhamos. Ela era mais rock gaúcho. E o resto do disco era totalmente diferente. E aí a gente vai lá, daí nesse show em Caxias a gente tem um puta destaque, tá lá faceiro e tal. E aí a namorada, o Thiago, na época me ligou, disse, André, onde é que vocês estão? Deu assim, que já era, sei lá, a gente atrasou o show, sempre atrasava. E assim, a gente tá aqui ainda e tal. Dela assim, olha, veio um quanto antes, o pai do Thiago faleceu. Eu, puta merda, cara, eu não acredito. Cara, e assim, eu no telefone olhando pro Thiago, feliz. Muito feliz. Aquilo foi uma dor, cara. Aquilo foi horrível, assim, nossa, eu não acredito, cara. Parece que quando a gente vai ser feliz e uma coisa assim, sabe, uma tragédia acontece. Aquela ali então tinha sido horrorosa, né? Disse, cara, como é que eu vou dar a notícia? Eu disse dela assim, eu não sei se eu vou falar pra ele, não sei, eu falo pra ele, não precisa falar, só venham, só faça o possível pra vir. E aqui a família dele fala com ele, daí, né? Melhor. Eu disse, não, né? Tá, vou fazer isso. Decidi ali, né? Decidi, não era uma decisão minha, né? E aí eu falei, galera, eu falei pros guri, olha, o pai do Thiago morreu, vamos embora. Daí deu uma bad vibe em todo mundo, né? E o Thiago feliz, cara. O Thiago comemorando, e não sei se em nenhum momento ele entendeu que a gente tentava, foi muito legal, né, cara? Foi muito massa, mas aquela tipo assim, nossa, meu, daqui 1 hora, 2 horas, ele vai descobrir que uma coisa que vai ser uma bomba. Por mais que o pai dele estivesse doente esperando aquilo ali, sempre, aconteceu isso comigo, né? Foi igual, assim, meu pai também ficou doente, por mais que estivesse esperando, um dia que a gente soube, o dia que foi a notícia da morte, são muitas informações, tem um certo alívio também, porque a pessoa está sofrendo ali, né? Mas uma dor, de fato, de vez agora perder a pessoa, né?
E o Thiago era muito pegado no pai dele. Puta! E a van largou ele em casa, assim, até a gente pediu pra deixar ele primeiro, daí a van largou ele. E aí no outro dia ele foi aconteceu durante a noite, daí nós falamos lá, daí a gente conversou com ele e tal. E aí foi todo o luto dele, né? Toda a superação, toda... E saudade tinha um fim. Se a música como um ciclo, assim, né? Ela ficou a música dele ali. Que loucura, né? Mas enfim, a gente depois gravou o clipe lá, Se Foi. Ficamos conhecidos com a banda do clipe do prédio. Ah, sabe aquela banda que gravou um clipe em cima do prédio e tal? As pessoas falavam assim da gente, né? Não sabia o nome da música, mas sabia que nós éramos a banda que gravou um clipe em cima do prédio, assim. Foi muito legal. Começamos a circular mais, daí no ano seguinte a gente fez, no ano seguinte não, foi em 2012, não me lembro, mas a gente começou a fazer shows pontuais, shows pequenos, shows pra quase ninguém, às vezes com público, às vezes lotava um lugar, dependia, assim, cara, às vezes dava uma liga de alguma coisa assim da banda, sei lá, naquele mês ali deu mais visibilidade, apareceu, tocou na Ipanema, daí lotava o Jack, que era um bar que tinha shows na segunda-feira, era sempre lotado, era uma tradição, o bar fechou, não existe mais. E assim foi, depois a gente fez uma turnê com o Ficha Clares, em Santa Maria. E aí a gente teve uma primeira discussão da banda, assim, naquele formato, a gente teve uma grande discussão, não tinha tido ainda, em Santa Maria a gente brigou lá durante a turnê. A gente cumpriu a turnê toda, mas esse era o último show da turnê, e aí deu essa briga. Até voltou separado, assim, as pessoas, voltou eu e o Rodrigo, e o Thiago e o Lucas voltaram de ônibus, e ali começou as diferenças, né, mas que tá... Chegando em Porto Alegre, conversamos, aparentemente tudo certo. E aí veio a tragédia de Santa Maria. Que aí, quem não tinha um conhecido lá, conhecia alguém que conhecia alguém. Então, se tu não tinha alguém que morreu lá, tu conhecia alguém que morreu lá. Então era uma coisa que inacreditável, assim, inacreditável. E a gente sabia de circular, fazer shows em lugar pequeno, e eu imagino que a Boate Kiss nem era um lugar pequeno, assim, mas a gente fazia o show em um lugar muito mais precário mesmo, né? Tomando choque. Fiz muito show cantando, tomando choque. Eu tava pegando a manha já de cantar, assim, no microfone dando choque. Com distância, não encostar nunca. Ou dava choque quando tu tava tocando, segurando as cordas da guitarra, e dava choque. Se tu não segurasse essas cordas, não dava. Então quando eu tinha que... E aí eu sou muito ruim, então tu tinha que estar muito próximo do microfone. Então quando eu ia cantar muito próximo do microfone, eu parava de tocar, pra não dar choque, daí eu me desgrudava e tocava. Assim, cara, assim. Isso aí era mato, o que mais tinha. De uma certa forma, a tragédia de Santa Maria alertou muitas coisas, né? Muitos lugares tinham que ser regularizados, mas também, como tudo, cara, as pessoas se aproveitaram disso, né? Se criou uma máfia do alvará. Então muitos bares que tinham mais grana, eles começaram a jogar com isso. Então se criavam monopólios, os bares pequenos fechavam, quem não tinha grana para conseguir o alvará, às vezes o alvará levava 1 ano, 2 anos para sair. Tinha bar que conseguia o alvará em 1 semana, tinha bar que levava 2 anos, e 2 anos sem alvará, fechava. Como é que tu vai pagar os funcionários? Como é que tu vai viver precisava dos eventos noturnos. Então, tinha lugar que não tinha mais música ao vivo. Sem o alvará para música ao vivo, não tinha música ao vivo, então era música eletrônica. Os bares começaram a fechar, começaram a perder a vontade, começou uma queda. Isso meio que foi no Brasil. São Paulo ainda menos que aqui. E deu circuitos alternativos, que eram shows em lugares alternativos. Os bares começaram a morrer, muitos lugares alternativos começaram a fazer eventos com show, que eram menos visados, né? Espaços pequenos, assim, ou eventos, assim, sabe, que não promoviam o show, porque se anunciasse o show não ia ter show. Então em 2013 a gente pensou, cara, a gente já tinha um disco já de 2009, né? Já estamos em 2012 ali, 2012, 2013, a gente lançou um single, Domitila,
que deu uma sobrevida pra nós, de algo novo, nós somos uma música e tal. E era pra ser só uma música, que eu tinha encontrado, né, tomado um café no Café Domitila, em Porto Alegre, e conheci a história do Domitila, Dom Pedro, e fiz a música. Mas a música já estava com pedaços de letras sobre histórias que eu tinha escrito sobre algumas amigas minhas. Então eu só linkei assim com a Domitila. Pô, elas são as Domitila de hoje, né? Vivem seus amores assim impossíveis. Olha só, nem tinha ainda essa ideia, né, dos adesivos nem nada. Mas né, eu vi que ela era semelhante àquela coisa. E aí eu escrevi o single, mas era só uma música. A gente tirou as fotos, o Isaías na época levou a gente lá numa igreja em Votiva, tirou umas fotos. Foi massa, mas era só um single, era só uma música. Porque também a produtora falava pra nós sempre assim, você tem que fazer algo novo, algo diferente. E se criou um mito daqui um pouco, lá por 2011, 12, que a gente era uma banda difícil de vender. Se criou uma coisa nos bastidores, assim, que era uma banda que nem era rock e nem era MPB. Então não ia vender lugar de rock, falava, mas assim, não são rock, né? O produtor não se interessava. E aí ia vender pra um lugar mais baixado, um café, né? Mas meio pesado, né? Sou meio... Puta, daí a gente não cabia em lugar nenhum, cara. Não cabia nos lugares. Daí em 2013, pronto, começou a fechar os negócios. Tem gente aquela coisa, tem que fazer algo novo. Onde é que a gente vai tocar? Qual é o lugar que nós cabemos? Eu, cara, vamos... E os bares de meio porte conseguiam fazer algumas coisas ainda, e esses lugares alternativos. Mas pra tocar num lugar tipo assim de teatro, de circo, de coisas alternativas, a gente tinha que ser alternativo. Tinha que ser diferente, tinha que levar uma experiência para as pessoas. Foi nessa de ser diferente que veio uma sacada. Eu assim, cara, e se a gente pegar aquele lance de se vestir com as roupas e lançar um EP sobre isso, sobre a Marquesa Domitila e o Dom Pedro? Vamos lançar um disco assim, a gente faz um show vestido assim, a gente leva uma experiência para as pessoas. Vamos se vestir daquele jeito, no século XIX, tocando rock, e contar para as pessoas sobre essa história. A galera, massa, vamos, porque o pessoal tinha adorado o single, as pessoas gostaram da música. Foi as pessoas que financiaram a música, a gente também não tinha dinheiro para gravar a música. A gente fez um catarse, um dos primeiros catarses de Porto Alegre, foi a gente que fez. Paralelo a outras bandas, mas a gente foi junto um dos primeiros. Lançamos o catarse e conseguimos R$4.000 para lançar a música. E gravar e lançar. Foi mais do que a gente pediu 13 e pouco, deu 4 e pouco. E aquela a gente tinha gravado com um Fruê, porque a música do Domitila também, ela era um Frankenstein, foi um Fruê que conseguiu deixar a música mais redonda, assim, mais pop. E a gente queria ser mais pop, mais popular mesmo, assim, né? Que o nosso rock fosse mais pop. A gente começou a entender o que a gente queria fazer. A gente começou a se entender, olha só, 4, 5 anos depois de lançar o primeiro disco. Começou a ficar mais claro quem nós éramos. E aí a gente começou a misturar as coisas e não estava dando muito certo. E o Fruê, podou aqui, podou ali, cortou, tirou letra. Sabe, a letra era maior, cortou a letra, mudou aqui, mudou ali, mudou o jeito de cantar. A música era esguelada, porque nós já não sabíamos, a gente não tinha noção, não, troca o tom da música, sabe, umas coisas bobas assim que podia fazer, a gente não tinha noção. A gente fazia a música do jeito que ela fosse, ela ia até o final. Não tinha uma noção de mexer em tom, assim. A gente tinha uma coisa que a gente já tinha feito, que a gente descobriu uma vez, que baixar bem o tom dos instrumentos ajudava na voz mais grave. E algumas bandas faziam isso, Los Hermanos era uma delas. Aquilo pra mim foi ótimo, porque quando baixou meio tom, minha voz ficou muito mais cantável. Ali era foi um grande pulo. E a gente com essa aí, se agarramos nessa e essa foi eterno. Até a gente conheceu o Fruê, que a gente descobriu, não, porra, se tá alta aqui, vamos baixar. A gente foi trocando, uma música era em Ré, passou pra ser Mi. Que daí... A música era, ela sabe que se esforça, era assim. Daí passou pra mim e ficou, ela sabe que se esforça. Tipo, ficou melhor. Eu podia cantar a música. Então, tipo, cara, eram vários pulos do gato, assim. Como produtor, ajuda a fazer. A banda sozinha não consegue. Impressionante, não consegue. E aí, produzimos o EP, aí com recursos próprios, que daí seria bem mais caro do que... Não é um processo barato, só que a gente pensou, vamos investir. E aí arrumamos um costureiro, um amigo,
O Fabrício foi quem fez as roupas pra nós. Tudo no amor, cara, tudo no amor. A galera fez as fotos, tudo no amor. O Lucas, nessa época, tava montando a produtora dele de vídeo, nosso baixista, o Lucas. A banda é a mesma formação, tudo. E aí a gente vamos lançar um clipe, né? Já tinha um single um ano antes, e eles vão lançar um clipe um ano depois. Só que a gente levou quase um ano pra ficar pronto o clipe. A gente ia lançar ali, só que a gente inventou de fazer um clipe onde a gente era muito novidade. Tinha, como é o nome da banda? Uma boy band dos Estados Unidos. One Direction. One Direction tinha isso, One Direction. A única banda que tinha feito isso, mas o Pink Floyd também já tinha feito, né? Que era de tu ir engatando as imagens uma na outra, assim, né? Que era Track Day. Era esse o nome. Não sabia nem como é que era isso. E eu que fiz os cortes dos frames. E o Diego, nosso amigo que mexe com isso, ele estava em Nova York na época, nós tínhamos que mandar os vídeos. Nessa época as transferências também não era tão fácil. Já a internet já era mais parecida com agora, mas a transação de dados não era tão fácil. A gente mandava o clipe para ele, né, o Lucas fez tudo isso, fizemos o clipe, tivemos que mudar, tivemos que ensaiar, conseguimos uma atriz. Cara, tudo muito no amor. Ninguém ganhou dinheiro, assim, as pessoas que produziram as coisas. Enquanto muito o lugar mais Steadicam, que lá o cara que o Lucas Steadicam não tinha tanto amor assim, cobrou, mas a atriz, a Francine gravou de graça, todo mundo fez assim no amor mesmo. Bercy da mesma coisa, Gisela, todo mundo foi no amor, cara. A galera do teatro muito foda, assim, na música, não rala muito. E é no amor, cara. Ninguém entra nessa profissão. Ninguém entra nessa profissão pra ganhar dinheiro. Assim. Ah, tô precisando ganhar dinheiro, eu vou virar músico, vou virar ator. Não. Tu entra nessa por amor mesmo. E depois ganhar dinheiro vira uma necessidade, tu acaba indo até fazer outra coisa pra sustentar aquilo ali. Mas é amor. Levou um ano pra ficar pronto o clipe. E aí quando ficou pronto foi quase junto com o EP, a Marquesa, em 2013. E aí a gente lança EP e a Fernanda meio que volta a trabalhar com a gente. A Fernanda tinha parado de trabalhar com a gente e ela voltou. Quando ela volta, ela fecha um monte de shows pra nós. E tem uma banda argentina, que agora é radicada no Brasil, a Petit Morte, que eles fizeram uma puta de uma turnê no Brasil. E eles tinham um monte de contato de shows. E passou pra Fernanda e a Mitchell, que é a Michelle, que é a vocalista, ajudou a Fernanda nisso. E aí, cara, fechamos um monte de show no Brasil, em São Paulo e Minas Gerais. E a gente programou, vamos ficar um mês fora. A gente fez 14, 15 shows, assim. Foi absurdo, a cada 2 dias um show. E cara, foi incrível, foi assim louco, foi a primeira turnê da gente foi com o carro do Rodrigo, fui de carro de Porto Alegre até São Paulo. A gente realmente foi atrás das pessoas. Foi correr atrás das pessoas. Não tinha recurso, não tinha dinheiro. Meu, a gente fez o que pôde, juntou nossas férias, tudo. Eu trabalhava em agência, o Thiago trabalhava já como hold, o Lucas tinha já a produtora dele de cinema e o Rodrigo trabalhava na ProService. Quando a gente não tinha mais, tipo assim, bom, quando não tinha mais recurso, a pessoa, cara, isso aqui é a nossa vida. A gente tem que fazer isso de um jeito ou de outro. Foi aí que a gente, né, teve essa cara, vamos fazer essa turnê, vestido assim, nesses lugares alternativos. E aí esses lugares nos receberam, porque nós éramos uma experiência nova. A gente não era só uma banda tocando, nós éramos todo vestido, né, de imperador, contando a história da Domitila com Dom Pedro I e tal. Cara, e foi legal. Aí foi a primeira vez que a gente fez contato com o Paulo Rezzutti, que era o autor dos livros e tal, que super apoiou a gente, apoiou a gente pra caramba. Começou a chegar os primeiros fãs nessa época, fã mesmo. Porque os primeiros fãs do primeiro disco, eles meio que reciclaram e alguns nos abandonaram, porque eles acharam que a gente mudou demais. A gente era uma banda bem underground antes, introspectiva, e passou a ser uma banda mais aberta, mais pop. E eles não gostaram da gente assim. E aí pra nós era uma dor, né? Puta, a gente mal tinha fã e os poucos tinham, nos abandonaram. Daí é uma situação de tristeza. Mas a gente tava muito feliz com o que a gente tava fazendo, era o som que a gente queria estar tocando, cara. E foi assim. E aí a gente daí foi fazer essa turnê e foi ótimo, só que o Lucas não podia fazer a turnê. Foi muito legal isso que aconteceu. E aí nós conhecemos o James, que jogava bola com a gente, tinha um foot rock, que era só as bandas. E aí o James... Eu pensei, cara, nós já temos a banda certa ali, a galera do bem e tal, não era uma galera poser, assim, tipo, cara, eu odiava essa coisa do poser, do cara querer usar droga,
e loucurada, e não sei o que, e a música, e o trabalho, é muito trabalho. Na real, uma banda independente é muito trabalho. Tu trabalha fora, tu trabalha na banda, tu tem funções administrativas na banda, e tu é o músico, tu é o hold, tu é tudo. E eu via que, por isso que muitas bandas começaram com a gente e acabaram. Porque era muita droga, era muita putaria, muita droga. Ninguém quer falar isso, cara. Nenhum roqueiro quer falar isso, nenhum músico quer falar isso. Não é só roqueiro, não. Mas era muita putaria. Era muita putaria. Muita droga, muito isso. A galera quer esconder isso aí, mas a verdade é essa. A vida de música é essa, as pessoas queriam isso. E naquela época, qualquer banda, assim, recém começou, já conseguia isso. Cara, tinha as pessoas que eram fãs de pessoas assim já. Tipo, não precisamos ser uma banda grande para ser fã. Já conseguia fãs assim, sendo pequeno já, sendo uma banda pequenininha. Isso naquela época acontecia, depois não parou de acontecer. 2013 em diante parou de acontecer isso. O público amadureceu. Acho que o público também amadureceu. Não sei se deve ter isso ainda, mas eu senti que o público amadureceu. Pelo menos com a gente. E então o James caiu que nem uma luva, meu. Era um cara que, tipo assim, o Rodrigo falou assim, meu, tu usa droga, alguma coisa. Ele, não, cara, não, sou o cara mais careta que existe. Que ele tocava metal, ele tocava em bandas de metal. Até hoje ele tem banda de metal, o James. Agora ele é vocalista, né? Mas ele tocava baixo. E aí ele, não, cara, não uso droga, nada, sou super careta, só tenho meus gatos, não sei o que e tal. Pai, perfeito, então vamos ver esse cara. E ele foi perfeito, cara. Tanto que ele entrou em depressão quando ele voltou, um mês depois ele voltou pra casa, não tinha mais show pra ele, o Lucas voltou pra banda. O Lucas ainda foi ver o show da gente em Santos, quando a gente fez o show em Santos, o Lucas foi no show. Porque ele tava trabalhando, filmando, e aí ele tava em São Paulo, e ele foi lá ver o show da gente. Ele viu o show, muito legal ver minha banda tocando. Foi muito massa. E foi muito legal ver o integrante da gente ali tocando. O Lucas era foda, ele era muito legal. Ele é muito legal. Eu digo, era muito legal tocar com ele, né? E aí a gente, quando voltou, a gente já, vamos preparar um novo disco, né? Quando a gente volta a Porto Alegre, a gente já é outra banda. Nesse um mês, o disco da gente rodou tanto, esse EP rodou, assim, o download foi... A gente tinha uns discos tudo pra baixar, não tinha ainda essas coisas, Spotify, então não tinha nada. Tinha mais Space e tal, mas o Space já caindo. Tinha muito download no site, né? A gente tinha, assim, muitos downloads desse EP. Muito. Tinha o SoundCloud também, mas podia baixar de graça do SoundCloud e baixar do site. Então, quando a gente chegou, pra fazer um show, a gente fazia um show com a Tarsila aqui já. Foi massa o show, no Grafite já tava cheio o show, quando a gente foi lançar o show, lançar o EP de verdade, assim, um mês depois, tava lotado o show. Foi aí que nós já jogava bola com o Duda Calvin da Tequila. Foi ele que deu um nome, foi ele que, ali vai surgir nossas primeiras conversas. E ele vai sugerir o nome do disco, Caso Real, mais pra frente, né? E aí, cara, a gente começou a juntar as coisas e começou a circular um monte de gente, já começou a vir um novo público, assim. Um monte que eu falo, underground, né? Tipo, lotava, um lugarzinho pequeno de 100 pessoas, a gente lotava e as pessoas cantavam nossas músicas. De todas, né? Do EP ali, né? E a gente lança o Imperador e quando a gente tá gravando o disco, o segundo EP, né? Que daí a gente lançou a Marquesa, como se fosse a versão dela, e a versão do Imperador agora. A gente vai lançar esse EP de música inédita, em 2014. Aí tem um show na República do Rock, que era um festival que tinha naquela época, que levava bandas novas, tocar no Teatro Renascença. E vamos lançar lá e tal, esse EP e tal. E eu, quando a gente tá na gravação, a gente sabe um dia de gravação, o Lucas, tive que tomar uma decisão difícil, não sei o que ia ser da banda. Foi assim, foi uma faca de dois gumes, né? Porque tínhamos o substituto imediato, que era o James, que estava ali pedindo passagem, e no momento, no pique, ao mesmo tempo o Lucas, assim, né? O cara que era, o cara tinha encaixado perfeito, tinha altas conversas, um cara muito querido por todos nós, e todo mundo gostava do Lucas, mas ele estava com a produtora dele, estava bombando a produtora, ele estava super se dedicando cada vez mais, e a Liter era uma banda que não se pagava, não tinha renda, quanto muito não estava mais tendo prejuízo, porque antes a gente pagava para fazer show, quanto muito não estava mais tendo prejuízo naquele momento, né? Dependendo do show, tem show que é prejuízo, tem show que se paga, tem show que a gente ganhava alguma coisa, mas já tinha que reinvestir.
Então ele sai naquele momento, foi bem interessante. Daí eu falei com ele no dia seguinte, aquela conversa que a gente teve no Cavanhos, ali no Cidade de Baixo, em Porto Alegre, comendo um X assim, ele anunciou, né? No dia. A gente conversa pelo talk, assim, sei lá, do MSN talvez. Não lembro qual foi. Chorando já, assim, chorando, ele chorando, né? Assim, né? Mas que eu tava torcendo por ele e tal, enfim, foi muito bacana. E ele ia fazer o show de despedida, ele ia terminar de gravar o disco, seria a despedida dele da banda, gravar o disco e fazer o show de despedida. O show de lançamento seria o último show dele. De novo, a gente, um grande momento e uma perda importante pra nós. De novo, uma sina. Cara, e o show foi legal pra caralho, tava lotado, teatro. E ele se despede ali, né? Ele cai no choro, assim, até todos nós se emocionamos, até sair de perto, porque senão ia fazer um fiasco ali. Fiquei muito emocionado e tal, foi emocionante e tal, ele sai, né, bem, e a gente vai pra turnê de CP. E aí a gente já tava com praticamente o disco pronto, faltava só mais 4 músicas, que daí seriam, né, 4 no EP da Marquesa, 4 no Imperador e mais 4 inéditas pra fechar o Caso Real. O Duda que deu esse nome, Duda Calvi. E aí, quando a gente tá fazendo a turnê do EP, no meio da turnê, o Thiago anuncia também que vai sair da banda. E aí a gente não tinha um substituto. Mas o Thiago a gente meio que já tava sentindo, ele já tava meio fora, assim, ele já não participava mais tanto assim das coisas, já tava menos participativo, já senti que tinha uma incompatibilidade musical ali, já não tava mais encaixando, assim, a gente via que ele tava mais distante da gente. E nada ruim, assim, não era algo de dizer assim, ele não gosta, não, só não tinha mais compatibilidade musical. De uma certa forma isso pressionava ele também, sabe? Eu me lembro que uma vez ele conversou comigo, ele tinha uma meta, assim, se ele não chegasse até os 30, assim, a banda, se não estivesse vivendo aquilo ali, ele ia parar. Tinha uma pressão também de família, todos nós tínhamos pressão familiar. Até quando tu vai ficar nisso aí? Até quando tu vai brincar com isso aí? Tu vai trabalhar alguma coisa fixa que dá dinheiro? Todo artista sofre essa pressão. Todo artista. Enquanto tu não tá fazendo sucesso, tu é louco. Depois que tu faz sucesso, tu é o visionário. Trabalhar com arte não parece sério, né? Tipo, é muito legal, muito bom, as músicas são muito bom, eu gosto da banda, mas quando é que vai entrar dinheiro? Saca? Quando é que vocês vão viver disso? E aí a banda, né, nesse momento vai tomando dinheiro. Tomando dinheiro e não tem retorno. E aí o Thiago, né, não sei exatamente o que disso tudo, talvez tudo, fez com que ele saísse da banda. E aí conversamos no Insiders e ele falou, cara, não, beleza e tudo, mas a gente tem shows ainda pra cumprir, tinha vários shows ainda. Sei lá, acho que tinha uns 5 shows ainda pra fazer. Era bem no final do ano já. E aí ele, não, vamos terminar os shows, eu faço até o final do ano um show com vocês. Se ano que vem, se não tiverem achado um guitarrista e precisar de mim, eu faço. Tranquilo, tipo assim, eu só não quero mais ter compromisso com a banda. Tipo, eu termino os shows, mas eu não quero mais me vincular, assim, quero estar livre pra fazer minhas coisas, entendeu? E era muito estranho viajar com ele, assim, ele já não estando mais com a gente, já estando desvinculado. Né? Fazendo um show, a gente fez um show em Pelotas onde a gente ganhou um público legal, assim. E eles, muito legal a harmonia de vocês, então, tipo, o cara tá saindo. Era louco, né? Naquela época o Fabiano, amigo nosso, acompanhou a gente filmando os bastidores disso tudo, assim. E é um bastidor de uma coisa que já tava acabando, né? E aí quem termina de gravar esse disco, quem termina as guitarras de gravar é o Fruê mesmo, o produtor da gente, faz as guitarras que era do Thiago. A gente chama umas participações, o Arthur de Faria grava a gaita pra nós, a Nani Medeiros grava Fico, o Michel grava violão, várias pessoas gravam coisas pra nós, assim, vou ficar citando senão... e a gente termina o disco, e essa segunda parte foi mais rápida, a gente já sabia mais ou menos o que fazer, já estava mais alinhado, já estava mais com feeling também, com o Fruê ali, terminamos o disco e aí sim, final de 2015 a gente lança o disco, o Caso Real.
E aí a gente tá no auge, esse é o auge, final de 2015 e 2016, é um auge assim do que até então a banda nunca tinha chegado naquele momento. A gente já tava lotando lugares assim, tipo, lugares pequenos, né, mas 300, 400 lugares a gente conseguia lotar, assim. E o show foi assim, o show do lançamento foi assim. E foi uma grande celebração, porque a gente estava conectado com... É uma explosão assim, de startups assim, também em Porto Alegre. A gente estava conectado com todo mundo. E a gente estava lançando o lance dos adesivos, que a gente podia divulgar isso nas ruas. Assim. A gente queria estar conectado com as ruas. E a gente começou a colocar as cartas do Dom Pedro I e a do Mitila colado nos postes. Nós mesmos fazíamos o lambe e colava manhãs inteiras. E fizemos, sei lá, umas 100, 200 cartas e colamos assim pela cidade. E isso chamou a atenção das pessoas e só botava a hashtag Caso Real, que era para chamar pro disco. Só que aquilo começou a gerar... As pessoas leiam as cartas, identificavam e respondiam, né? E aquilo que pairava no ar sobre o amor impossível, o que seria um amor impossível hoje, né? Porque as pessoas falavam sobre as pessoas mesmas indicaram para nós que aquilo falava sobre um amor impossível, de um amor que não pode ser vivido plenamente. Quer dizer, um amor que existia, mas para a sociedade não existia. Ele era impossível, mas ele aconteceu, mas era impossível. Mas como pode acontecer algo que é impossível? E aí que surgiu a ideia de apontar para as pessoas, se elas já tinham vivido um amor impossível. A gente fez adesivos, você já viu um amor impossível, e começamos a colar. Os primeiros a gente mandou fazer, o Fernando do Fui Feliz Aqui, daqueles adesivos Fui Feliz Aqui. O primeiro a gente fez por conta, o segundo remessa de adesivo foi o Fernando que nos indicou um cara que fazia. Inclusive a gente fez até uns cartão postal mesclados, sempre Fui Feliz Aqui com Uma Hora Impossível. E ele que não, deixa que eu vou bancar isso e tal. Cara, tivemos muito parceiro, a Lupe gravou disco, e a gente gravou disco pela Lupe, pelo selo Lupe. E a gente estava dentro da Marquise 51, o Cozinheiro Amador e a Liter, que nos apoiou. Então, tipo assim, cara, naquele momento, duas empresas que eram concorrentes estavam ajudando a gente. Né? Então eram concorrentes, mas não eram inimigos, né? Tipo, eram adversários de mercado, mas fazendo uma cena. Então isso foi muito foda, a gente uniu muitas coisas. Eu trabalhava com Cozinheiro Amador, eu tinha um canal de gastronomia, eu e o Adelino. O Adelino tinha o guia de sobrevivência gastronômica geral, que era de vários lugares do Brasil e do mundo. No entanto, fazia o Cozinheiro Amador comigo, produzia. Então nós tínhamos uma efervescência de coisas acontecendo ali nesse meio todo da Liter, que juntava tudo. O Adelino fazia os clipes da gente, o Adelino chegou a tocar com a gente uma época também. Logo quando o Thiago saiu, ele fez 2 shows com a gente, ou 3 shows. O show no Ocidente foi emblemático, foi muito massa. Foi o primeiro show assim, sem o Thiago. E, putz, cara, foi lindo, assim, foi muito massa. Tava ali, lançando o disco. Quando a gente lança o disco e parte para 2016, assim, aí começam as coisas de outra forma. A gente vai tocar em São Paulo de novo, só que daí agora assim, na cidade de São Paulo. Porque a primeira vez que a gente foi para São Paulo, a gente tocou só no interior, nunca tinha tocado na capital. E a gente vai a convite da Casa da Marquesa, o Paulo Resulti, que fez todo o trâmite assim para nós conseguir. E levou a gente para lá, tocou no aniversário de São Paulo, tocamos na Casa da Marquesa, na frente do Solar, no aniversário de São Paulo. Foi foda. Aproveitamos que a gente estava lá, já gravou um monte, que tocamos no Show Livre, que era um sonho. A gente via vários vídeos, várias bandas tocando no Show Livre, a gente queria muito um dia tocar lá. Tocamos, gravamos um monte de programas, fizemos vários programas de web, assim, e programas conceituais na cidade. Fizemos um monte de shows. Depois, no meio do ano, a gente volta para São Paulo. Só que acontece uma coisa muito maluca. Eu e o Adelino, que tinha o Cozinheiro Amador, o Adelino tinha o guia, tem o guia ainda. A gente é convidado para participar do reality show da Record, a Batalha dos Cozinheiros. A gente vai para uma seleção, passa uma seleção com todo mundo, não sei o que, a gente passa na prova lá e vamos pro programa. A gente fica 3 meses no ar. Ali a gente achou que, bom, agora a gente vai ficar muito famoso, né? Porque se a gente ficar 2 semanas no ar já tá ótimo. Detalhe, a gente vai gravar o programa e a gente sabia que ia pra final, porque a gente gravou o programa antes. A final era ao vivo, o meu programa já estava todo gravado. Então a gente ficou 3 meses, a gente ficou 1 mês gravando o programa e o programa ficou 3 meses no ar. E a gente voltava pra final, então a gente sabia que a gente não tava... Cara, com essa informação nós... Quando volta a Porto Alegre, isso que a gente não podia contar pra ninguém, era segredo. Segredo sobre uma multa violenta. Então a gente voltou pra Porto Alegre sem poder dizer nada
nem dizer que ia participar do programa, mas já sabia que estávamos até na final já. Cara, e a gente tem que arranjar uma assessoria de imprensa, porque agora a Litra vai bombar, né? Pô, eu vou ficar conhecido e tal. Só que implicava também em gravações, a gente não tinha liberdade para gravar as coisas do cozinheiro, então foi um momento estranho para nós, assim, nosso programa mesmo em si, tipo, meio que parou de gravar. E, enfim, contratamos uma assessoria de imprensa, a gente até conseguiu, assim, saímos da Caras, temos entrevista na Caras, umas coisas meio malucas, mas, cara, a assessoria de imprensa não conseguiu fazer muito por nós, porque, na verdade, eu fiquei famoso, a banda não. E eu fui um sucesso relâmpago, assim, a gente saiu em um monte de lugar, conhecemos um monte de... A gente cozinhou pra Xuxa, pra Joelma, pra coisas absurdas, Rodrigo Faro, mas a gente não era, a Litra não era famosa, ninguém ia ouvir a Litra. Eu e a Adelina éramos famosos. Separados, assim, era outra coisa, menos alcance, e a Litra, então, muito menos. Poucas pessoas foram ouvir a Litra. Poucas pessoas se interessaram por mim e pelo que eu fazia de verdade. Porque o cozinha amador eu nem cozinhava. Eu cozinhava, assim, muito no... que foi o que eu acho que nos deu o prêmio. Cozinhava coisa simples, eu e a Adelina, a gente era uns caras muito true, assim, muito verdadeiro, assim. E a galera cozinha de alta gastronomia, eu acho que a gente, sabe, fazia nas provas coisas mais simples e acho que foi isso que ganhou o coração do Buddy, assim, sabe. Cozinhar, assim. Então toda vez que eu ia dar entrevista da banda, inclusive, as pessoas perguntavam do Buddy, perguntavam do Batalha, ninguém estava interessado nessa Litra. Então, cara, foi uma frustração, porque a gente gastou, na época, um dinheirão, a gente estava devendo o disco, tá devendo os CDs físicos, tava devendo a assessoria de imprensa, só de assessoria de imprensa a gente tinha gasto 20 mil reais, assim, aqui em Porto Alegre lá, a de São Paulo deu 15 aqui, e aqui entre assessorias 5, 20 pau. O dinheiro nós tínhamos pego emprestado, calculando que depois nós pagaríamos. Quando a gente ganhou o prêmio, nós tínhamos dívidas mais antigas, a gente começou a pagar de trás para frente. As dívidas novas ficou em aberto e as dívidas antigas a gente pagou. Então a gente zerou as contas, as pessoas achando que a gente está com muita grana, estão muito famoso, mas a banda segue tocando no underground, segue tocando para públicos pequenos, fazendo shows em lugares pequenos. E nesse momento a Litra já nem é mais novidade, porque o público que estava acompanhando a gente, que estava fazendo já 300, já nem tá, é o mesmo show e tal, já nem estava mais tanto na nossa assim, a gente precisava de coisa nova. Aí a gente fica naquela coisa, meio que frustrou, né, aquele dinheiro todo lá e tal, não sei o que. Pagamos conta, e aí o Adelina ficamos de subcelebridades ali, né, depois, e até depois virar ex-reality show, ex-participante de reality show. Com um contrato que mais nos proibia do que nos dava coisas, frustrante assim, né. Foi legal e foi um momento de introspecção minha. Eu vim pra casa, vim pra Porto Alegre. Os shows da Litra sempre continuaram bons, mas pequenos. A gente almejou uma projeção muito maior e não aconteceu. E mexeu com nós, de não, que não vamos fazer ano que vem, vamos gravar o disco. O que a gente vai fazer em 2017, né? Vamos gravar um disco, vamos se movimentar e tal. E aí um dia jantando, eu estava na casa da Dedé Ribeiro, uma produtora, uma amiga, conselheira, foi ela que me colocou nos eixos, inclusive, assim, para eu não me vislumbrar com a fama, que ela disse, olha André, isso passa, tu tem que continuar focado na tua carreira, que isso é o mais importante. Graças a Deus eu ouvi ela. Ela falou, cara, isso é o mais importante, é a tua carreira, muito mais importante que o sucesso, isso aí é passageiro. E realmente foi, o sucesso ele passou e minha carreira continuava. E ainda bem que não detonei minha carreira, não me perdi nisso, porque a chance é muito grande, né? O mundo de celebridades de TV, a gente apresentou uma ideia de programa para a Record, muito legal, sobre reaproveitamento de comida, uma ideia, um roteiro muito legal, e que eles não curtiram, nem deram resposta, mas a gente ficou na geladeira, literalmente ficamos na geladeira. E eu me frustrei muito com isso, cara, e a minha vida foi mudando. E eu decidi não trabalhar mais com comida, decidi não fazer mais nada voltado à comida. A Litra, de novo, ela passa a ganhar uma alcunha, é o seu nome? Ganhou outro nome. Que a gente virou a banda dos adesivos. Não, a gente virou a banda do clipe de cima do prédio, depois a gente virou a banda que os caras que se vestem de imperador, depois virou a banda dos adesivos.
A música do Mentira tocou muito na rádio. Tocou na Itapema bastante, chegou a tocar muito na Ipanema. E trocava pelo interior fora. Então a música ficou conhecida, mais que a gente. Clipe também. E passou muito no Multishow o clipe. Foi muito legal. Passou no MTV, Multishow, Bercy, o clipe de Bercy também passou bastante. E isso, assim, a relação da gente com a imprensa sempre foi maluca. Porque sempre deu outras coisas pra imprensa falar da gente. A gente não pode dizer que foi perseguida, que é tipo, fala, eles não falam da gente. Fala, tipo assim, nunca foi extraordinário, nunca nos deram grande espaço, mas também nunca não. Às vezes falavam da gente, às vezes não. E a gente saiu em veículo grande, saiu em veículo pequeno, às vezes falam da gente, às vezes não falam. A gente não sabe qual é o critério que eles usam pra dar espaço pra nós. Às vezes a gente tem um assunto super importante, um show muito legal, sai uma notinha sem foto nem nada. Às vezes a gente menos espera, é a pauta deles lá, põe com foto, legal. Mas a gente forneceu conteúdo, tanto dos adesivos gerou muito conteúdo. A gente produzia as camisetas da Coroa, a gente mesmo fazia em casa, o Rodrigo ele criou uma empresa, estamparia, né, a Estamparia Bonjour, que por ter começado assim, fazendo adesivo e fazendo camiseta, que a gente mesmo começou a produzir, tudo por falta de dinheiro. A gente precisa produzir essas coisas, isso é muito caro fazer o adesivo na rua. Como a gente vai, bom, quando é que custa nós mesmos fazer? A gente começou a fazer os adesivos, começou a fazer as camisetas, passa o sábado inteiro fazia 4 mil adesivos no sábado. E depois você colar. A gente colou 50 mil adesivos, já, até agora, né? Então a gente ia para São Paulo, levava 10 mil adesivos. Não tinha lugar que a gente fosse que a gente não levava bolos, as roupas eram tudo cheio de adesivo, assim, e saia colando. E as pessoas geralmente vão pedindo, né? Eu tô indo pra Índia. Toma, dá uns 50 adesivos pra pessoa, a pessoa colava lá. Aí acontece que desses adesivos deixar a gente conhecido, né? Mas as pessoas nos chamam ainda a banda dos adesivos e tal. Que é bom e ruim. A gente precisava ainda, olha só, de novo, precisava de mais uma coisa diferente pra acontecer e tal, não sei o que, né? Pra acontecer. E a Dedé falou sobre a gente, né? Tipo, queria fazer uma turnê fora, em Portugal, porque, poxa, a gente tocou no cemitério. Eu nem falei, a gente já tinha tocado no cemitério, a gente foi a primeira banda de rock a fazer um show no cemitério. Já teve peça de teatral, recital de poemas, mas show, nós somos a primeira banda a fazer show no cemitério, no Brasil. Fora do Brasil já teve. Vamos lá, tocando no cemitério, onde morreu a Domitila e tal, onde foi enterrada a Domitila, onde foi enterrada a Domitila. Tocamos o Solar da Marquesa. Seria muito legal tocar em Portugal, imagina. Cara, façam, corram atrás. E ela, tem os lugares e tal, tipo, dela nos indicou coisas que a gente poderia fazer. E a gente correu atrás. E aí mandamos contatos, assim, pra ver se começaram a fazer show em Lisboa, no Porto e tal. Só que assim, a gente fez isso no início do ano sem ter a menor noção que isso poderia acontecer. E aconteceu. A Casa da Música chamou a gente pra fazer o encerramento do evento de verão deles, que é em setembro, que o verão deles é ao contrário do nosso, né? Cara, é aquilo, só que assim, o cachê era muito bom, era 800 euros, mas tinha muito custos, né? E foi assim. A gente começou a fazer feiras, vendendo nossas camisetas, né? Fez um show promocional no Teatro Santa Casa. A gente mesmo negociou lá com eles, todo mundo em prol disso ajudou a gente. Mas a gente se mexe, faz muita coisa assim, por conta, e começamos a fazer as coisas. Produzimos uma tiragem no sábado, 4 mil a gente levou nas malas, assim, as malas de todo mundo tinha adesivo. E fizemos show para arrecadar a grana. Cara, quando a gente olhou a primeira vez a passagem para Portugal, tava tipo 2 mil e pouco. Primeiro jogo para cada um. Imagina, alguém para registrar, documentar tudo, para a gente poder lançar depois isso. Alguém para a produção para ajudar e a banda. Foi só isso. Então eram 5 pessoas. A passagem de cada um era 2 mil e pouco. Cada vez que a gente olhar, atualizava esse valor, né? 2.200, 2.600, 2.800, 3.100. Quando a gente foi comprar as passagens, depois do show, para arrecadar dinheiro, as passagens já estavam em 7 mil, cada uma. Então, tipo assim, virou um custo de 36 mil
em alguma coisa que a gente comprou na CVC. Foi o lugar que, por incrível que pareça, foi o mais barato que a gente conseguiu. E que aceitasse o parcelamento por boleto. Não tinha mais como comprar no cartão, não tinha cartão para isso, nesse valor. E a gente conseguia parcelar em, sei lá quantas vezes, não me lembro, foi 6 vezes, né? Conseguimos seguro viagem com patrocínio. Fizemos patrocínio, tentamos patrocínio com a Latam, com a Ibéria, com a Azul, todos que faziam rota com a TAP. Fizemos apresentação, tudo, não conseguimos nada. Ninguém se interessou. Ou tipo, pro ano que vem, quem sabe, agora tá muito perto. Então, tipo, os apoios assim de 2 meses assim estavam muito perto. Tentamos apoio lá em Portugal. Tava tudo muito perto, ninguém tipo assim, é só pro ano que vem a gente pode conversar. Ano que vem a gente nem sabia que ia ser, né? Fomos em meio recursos próprios, do jeito que deu, fomos. Conseguimos mais um showzinho em Lisboa, tinha 3 shows em Lisboa, um show no Porto, mais uns shows que a gente fazia na rua, em Paris e no Porto. O que aconteceu? Quando a gente preparou tudo, nós ia ter o formato serenata. Violão, escaleta, bumbo legueiro, um amplificador, uma bateria de moto para carregar o amplificador, para a gente poder fazer os shows na rua. E a gente sabia que a gente poderia arrecadar lá em torno dos 100, 200 euros por dia. Pô, 100 euros por dia dá 300, 400 reais. Só que na largada aqui já perdemos, no aeroporto de Campinas já pegaram a nossa... no Salgado Filho, a Azul não permitiu que a gente levasse nosso amplificador de voz. De voz e violão, né? Porque tinha um imã dentro da caixa que impedia a comunicação no avião, não podia levar. Ficamos sabendo no dia. Ficou já a caixa aqui. Chamamos alguém de carro, a mãe da Fernanda veio buscar, já não levamos a caixa. Chegando em Campinas, a bateria de moto que carregava, bom, lá a gente compra um amplificador. A bateria de moto para carregar isso também ficou. Não podia embarcar a bateria. Não tínhamos mais o som amplificado. Bom, para fazer os shows em Lisboa, que era lugar fechado, beleza, não ia precisar mesmo. No Porto também não. Mas os shows em Paris e nas cidades que a gente queria fazer, morreu. Teríamos que tocar sem som acústico nem nada. O que a gente tentou, mas durou uma tarde. Não deu certo. Me senti muito mal, me senti invasivo, me senti... não era pra nós. O Pedro, que é o cara que nos recebeu lá em Porto, que ajudou a gerenciar esses shows aí, incentivava a gente, mas não deu, cara, não deu, não era pra nós. Chegamos, fizemos as lojas, vendemos camiseta na rua, assim, a gente tentou tocar, mas tocar não deu. Vender, beleza. Vender as camisetas, assim, beleza. Porque daí compra quem quer, mas parar na frente de um restaurante e tocar, não. Isso não. Ficar na esquina tocando, beleza, mas podia ser, mas não rolava. Eu não me sentia à vontade. Mas foi bom que a banda tava bem, assim. A galera entendeu e... Cara, paciência. E aí eles podiam vender em Paris, que a gente fez as etiquetas em Paris, ficamos dias fazendo as etiquetas em Paris, para traduzir a nossa frase, fazer o melhor possível, mas dizer qual é a nossa camiseta e tal. Preparamos tudo. Quando estamos em Portugal, indo para Paris, descobrimos que não podia embarcar, que só podia levar as passagens, não tinham bagagem, só podia levar uma bagagem de mão minúscula e não podia levar as camisetas. Então a gente não podia levar a loja e nem os instrumentos. O instrumento nem pensar, né? Você não podia levar a loja, instrumento, então nem pensar. Não, E essa história da gente tá em Portugal e não conseguir embarcar com as coisas para Paris, meu Deus, cara. Não, detalhe, e ainda estragou o notebook do Rodrigo. O celular dele roubaram em Paris. O Uber de Paris roubou o celular do Rodrigo. Nunca tinha sido roubado no Brasil, foi roubado em Paris. Uber de Paris. Então era um prejuízo atrás do outro. No entanto, a gente não desanimou, assim, tipo, a gente tava sempre, não, vamos lá, vamos embora. E tava legal. E a gente ainda tinha compromissos no Brasil, né? Mas a gente tava considerando aquilo lá a fechada, chave de ouro, né? Pô, Dom Pedro I veio lutar no Porto, tá? Se feriu ali e morreu, né? Consequência provavelmente da queda do cavalo. Para nós aquilo ali seria uma redenção, né? Estamos aqui onde Dom Pedro I veio lutar contra o irmão dele, né? Derrubou o governo absolutista do
Miguel. Putz, eu tava num lugar ali fantástico, lindo, passeando com a minha banda, tocando, fazendo show, conhecendo lugares, sem dinheiro. Nós tínhamos a média de 10 euros por dia, a gente conseguiu, comprando coisas no supermercado, fazer essa meta render pra caramba. E a gente olhava nos sites, assim, recomendando, tem que gastar no mínimo, dá pra gastar até 30 euros por dia. E nós, 30 era 3 dias. Baixou essa média muito, assim. Saibam que dá pra ir com 10 euros por dia, ou menos, se comprar comida no supermercado, que nem a gente fez. E aí tá, a gente tinha compromisso no Brasil, tinha uns shows no Rio Grande do Sul, e o último show de todos, que era no Teatro da Rotina em São Paulo. Que foi muito legal, muito lindo. Só que a gente tava com uma baita dívida, esse foi um momento maluco, porque durante toda a história da banda, até aqui, a gente sempre teve endividado, mas sempre feliz. A gente não teve alguém que apoiasse a gente financeiramente, que estancasse isso, assim, que eu vou... Tive sempre grandes apoiadores, grandes amigos, alguns financeiros, de banco a amigo mesmo. É sempre assim, sempre apagando incêndio, né? E aí a gente fez o show, a gente encerrou o turnê ano passado, do Caso Real, e iniciamos esse ano, né, com... Bom, sem dizer também que Paris e Portugal a gente infestou de adesivos, né? Então, assim, todo dia sai adesivos de lá. E brasileiros em Paris, né? Eles vem um texto em português segundo. Só que a gente não conseguiu associar ainda o adesivo a nós. Isso que é maluco, assim. Muita gente conhece os adesivos, mas não conhece a Liter. Então, às vezes, pessoas famosas, globais, assim, a foto tem, 30 mil curtidas na foto, 300 comentários. E ninguém vai na banda, assim. As pessoas acham que é o adesivo, que é uma ação, é uma pergunta, respondem, dão umas baitas respostas, mas não sabem que é a Liter. Mesmo tendo Litera Rock no adesivo. Sei lá o que passa, não sei lá. Algumas pessoas vêm, claro, sempre alguém vai. Sempre alguém. Mas nunca uma massa, assim, que nos leve pra outra história do jogo, assim. Pra outra disputa. A gente sempre é uma banda underground, se virando, assim. E agora, com as prestações e tudo por pagar, com esses prejuízos que a gente teve. Mas se me perguntasse, faria tudo de novo? Sempre pestanejar, com certeza. Tudo de novo. A vida é isso aí. Essa aventura é isso. Tu tá aí pra isso. Nem todo mundo segura, né? Mas a vida é isso aí. A gente iniciou 2018 preparando um novo disco, né? Encerrando aquela turnê, fechando com chave de ouro, foi tudo lindo, foi incrível. Foi um baita presente que a gente ganhou. Tudo que aconteceu, o privilégio de poder estar lá, viajando, tocando. Os caras estavam no Sarandi. Quando chegamos lá em Paris, a gente olhou assim pra Louvre e falou assim, olha onde a gente chegou, cara. Sabe, o Sena ali do lado. A gente tava no Valão do Sarandi há poucos anos atrás. Chorar, era emocionante, né? Muito foda. Ver a Notre Dame, assim, pá. A Torre Eiffel, James, me lembro da cara do James olhando pra Torre Eiffel. O James ficou extasiado, olhando minutos assim pra Torre Eiffel sem falar uma palavra. E ele levou a camiseta da galera lá do Novo Hamburgo, a galera do Sarau do Cruzeiro lá de Novo Hamburgo. Ele levou a camiseta, tirou foto na Torre Eiffel, assim, sabe? E ele, me lembro da cara dele, assim, foi muito massa, cara, muito massa. É muito, porque é clichê Torre Eiffel, claro que é clichê, mas é incrível, aquele troço gigantesco, um daréu de ferro lá, enorme. Representa muita coisa para uns caras toscos, assim, que não são nem interior, não são nem do centro, são da periferia, assim, sabe? Tu não te sente muito representado, assim, naquela ali, né? Tu não é nem e não é nem o estereótipo da periferia, né? Que as pessoas mais ou menos reconhecem, sabe? Tu fica meio num limbo tosco, assim, né? As dificuldades para nós são de galera de quem é de periferia. As nossas dificuldades, então, a gente associa a nossa dificuldade com alguém que mora porque somos dali. Mas, no entanto, nem somos reconhecidos como alguém dali. E a banda a mesma coisa. A banda parecia que era uma banda que, não, teve sucesso, ganhou dinheiro, isso, aquilo. No entanto, a banda sempre na mesma, lutando, peleando. Todo dia pelear. Assim, entre o underground, entre ser, às vezes, muito conhecido num nicho. Faz shows bons e na cidade do lado ninguém conhece. No mesmo rolê em Porto Alegre tem gente que conhece muito a Litera. Tem gente que nunca ouviu falar.
é um lance estranho. A gente começou a gravar o disco em 2018, e aí durante a gravação do disco e tal, o Rodrigo deixou a banda, decidiu também sair. E também tem os motivos dele e tal. E acredito que ninguém até hoje que saiu por não acreditar na banda. Nenhum deles falou isso, pelo menos, né? Pelo menos nenhum deles falou isso, que não acredita na gente. Mas é muito duro, é muita pressão e, cara, eu tô nessa mesmo porque eu não tenho pra onde ir, assim. Eu sou isso, eu sou a banda. Banda é eu sou a banda. Eu comecei contando a minha história lá do início porque a minha história se confunde com a letra. Por isso que eu digo, né, a minha história não é uma história de complexo de vítima, é uma história de vitória, de redenção. Porque eu viver da música hoje assim como eu vivo já é, ainda que seja com muita dificuldade, é isso. E a relatividade desse sucesso, ou de viver ou sobreviver, cara, isso aí é uma coisa que ainda não sei explicar. Ninguém entra na arte porque quer ganhar dinheiro. Pode entrar por ego, pode entrar por vários motivos, por amor. Pra ganhar dinheiro não. Pra ganhar dinheiro tu estuda e vai fazer, sei lá, pra ganhar dinheiro faz outra coisa. Vai trabalhar vai ser advogado, vai abrir um mercado, não sei, cara, fazer outra coisa. Música ainda é o primeiro corte da lista das pessoas quando estão precisando cortar custos, principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo, de extrema insegurança econômica. Primeira coisa, antes da net, antes de cortar a net, a pessoa corta a cultura. Não vou mais em show, corta a cultura. Depois corta a net, depois corta outras coisas. Bom, o cara não vai ficar sem TV em casa. Então, nós somos o primeiro corte. Então, tipo, pra quem não tá no mainstream, nós somos o primeiro dos primeiros cortes. E agora estamos aí, gravando um disco novo, tá? Eu e o James tá redesenhando a música, porque a gente já tinha feito as músicas já com bateria e tudo, a gente vai pensar como é que vai ser essas músicas, se vão ser essas músicas. E constantemente a gente está se falando, mandando ideias pelo WhatsApp. E esse ano ainda de 2018 a gente quer lançar um single, Você Já Viu Amor É Possível, para também dar um fechamento para esse lance dos adesivos. E essa é a nossa história. Até aqui.